Glórias a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs e todos os ouvintes que apreciam, que ouvem, que leem e que aprendem com o Espírito Santo a servir a nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, o Cristo vivo. Quem vos saúda é o seu irmão da cruz, pregador do Evangelho de nosso Salvador, que nos envia a apacentarmos as ovelhas do Senhor, o rebanho de Deus, a qual o Senhor constituiu sobre a face da terra, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, Nova e Eterna Aliança, no seu capítulo 21, e o versículo 16 está escrito: Aleluia, glória a Deus. Tornou a dizer-lhe. Vamos começar pelo versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristecendo-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, verdade nos relata as Escrituras Sagradas e vemos que o apóstolo Pedro tinha diante dos seus irmãos em Cristo uma grande, poderosa e tremenda responsabilidade. O Senhor, nosso Salvador, estava sempre com os seus apóstolos, com os seus discípulos e com os 12 de forma toda especial, o qual ele, descendo do monte de uma noite de oração, ele escolhe 12 homens para estar de contínuo ao seu lado. E entre os 12 se destacavam 3 homens distintos, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu caráter, cada um com o seu jeito de ser, de viver, de pensar, de agir, de se comportar. E esses 12 homens iriam aprender de perto, vivendo dia e noite ao lado do Mestre, ao lado de Cristo, ao lado do Nazareno, as santas e fiéis, inerrantes, infalíveis, vivas, poderosas e eficazes palavras que no futuro próximo, dentro do primeiro século, segundo Cristo, eles iriam, aleluia, darem continuidade ao seu Senhor,
ao seu Salvador dentro daquilo que eles aprenderam, que eles ouviram, que eles foram ensinados. Eles não iriam ensinar o que eles queriam, eles não iriam ensinar o que eles achavam, eles não iriam ensinar o que eles tinham ou ouviam segundo os homens, segundo o mundo secular, de forma alguma. Mas eles iriam não só ensinar, como praticar, viver, pensar, andar, vestir, calçar, deitar, levantar, orar, jejuar, buscar ao Senhor, o Criador, o Pai do Senhor Yeshua, o Pai de Cristo, no nome de Cristo, para estarem fortes em Cristo, para viver com Cristo, em Cristo, no nome de Cristo, debaixo da graça de Cristo, que eles iriam receber não muito depois daqueles dias que o Senhor iria ser levado ao céu. E o Senhor nos mostra pelas sagradas escrituras da nova e eterna aliança no seu sangue que Pedro, Tiago e João tinham uma responsabilidade de colunas, tinham uma responsabilidade mais destacada diante do seu Senhor, diante do seu Salvador, porque eles iriam ser exemplo, iriam ter a responsabilidade de conduzir os cordeiros e as ovelhas do Senhor, aqueles que pela sua palavra, que pelo seu testemunho haviam de crer, de viver pela fé no seu Senhor, no seu Salvador, conforme a sua palavra, de acordo com os seus ensinos, porque está escrito que as palavras, os ensinos do Mestre de Cristo, do Yeshua Hakadosh de Deus, eram vida e adentravam nas vidas que estavam sem vidas, que viviam segundo a carne, mas que não viviam segundo o Espírito. Muitos tinham o conhecimento da letra, tinham conhecimento da Torá, tinham conhecimento das sagradas escrituras, mas não punham em prática aquilo que conheciam, mas precisavam ser vivificados, analisados pelas escrituras sagradas que haviam de vir através do Salvador, que trazia o arrependimento das más obras segundo a carne, para que entrasse as palavras de vida e fossem vivificados pela palavra da fé e da vida em Cristo, na força, na graça, na unção, no poder e virtude do sagrado e divino Espírito Santo. Então o Senhor dá a Pedro a maior de todas as suas responsabilidades, a qual Pedro nem imaginou, nem esperava, ou que talvez não se sentisse pronto para assumir como cabeça da igreja, como o alicerce, como uma coluna de exemplo e do poder e das palavras do Cristo ressurreto, que estavam sendo colocadas sobre os seus ombros pelo próprio ensinador, pelo seu próprio Senhor, aquele que ele havia negado 3 vezes. Ele agora estava expondo o amor que ele tinha pelo Mestre, não só em palavras, mas também no seu íntimo e no mais profundo do seu interior. As suas emoções fervilhavam, as suas emoções estavam, aleluia, glória a Deus, aguçadas pelo amor que havia brotado dentro do seu interior, pelo Mestre, pelo Salvador, pelo Redentor, por aquele que havia remido a sua alma, remido a sua vida dos seus pecados, dos seus erros, das suas más ações, das suas rebeldias e desobediência na cruz do Calvário, e ao 3º dia ressuscita, e aproximadamente 40 dias está perto
já ressuscitado dentre os mortos, das suas fiéis testemunhas, para que lhe fossem por boca do Senhor sobre a face da terra, apacentando não os incrédulos, não os profanos, não os que rejeitavam, os que blasfemavam, os que não aceitavam, os que criticavam, os que desfaziam das sagradas escrituras na boca do Senhor nosso Salvador, mas sim apacentar, guiar, direcionar, ensinar, levar o costume de viver sobre a face da terra, estreitados no caminho da verdade da vida que o Filho do Homem havia deixado sobre a face da terra, o seu legado divino, e esse legado havia sido e estava começando a ser escrito por aqueles que viram, viveram, conviveram e até mesmo por aqueles que haviam de crer na sua palavra, conforme a sua santa e sagrada oração, que foi feita no livro do Evangelho de João, no capítulo 17 e versículo 17, que diz que ele orava não somente por aqueles que estavam crendo, que estavam perto dele, que criam nas suas palavras, mas também por aqueles que haviam de crer na sua palavra. E onde está isso? João 17, verso 20 está escrito: e não rogo somente por estes, pelos crentes, pelos salvos, pelos que seriam apóstolos, pelos discípulos que não deixavam de segui-lo, de acompanhá-lo, como aquele cego que foi curado da sua cegueira e seguia-o glorificando a Deus, porque Cristo dava a glória do seu ministério, do seu legado, do seu poder, da sua exaltação como homem, como pessoa sobre a face da terra, ao Deus Criador dos céus e da terra, que havia o enviado a buscar e salvar o que se havia perdido concernente à casa de Israel, aos quais os seus príncipes e principais sacerdotes o rejeitava, porque não aceitava dar a cadeira que era de Deus, constituída por Deus, o principado de Deus, no sacerdócio e na administração de Israel e de Judá, com a sua capital Jerusalém, que era do próprio Deus, que havia dado aos filhos de Israel no tempo de Moisés e Josué, quando o Senhor usara Josué após a morte de Moshe para guiar o seu povo à terra prometida e os fazer entrar e herdar, junto com seu amado irmão Caleb, irmão em Cristo, irmão de nação, irmão de conterrâneos, irmão de escolhas e de tribos, que havia saído do Egito para possuir e herdar como herança santa a terra que havia leite e mel, prometida pelo seu Senhor, quando ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria bendita sobre a face da terra. Então esse Deus Criador, fiel, justo, zeloso, glorioso, que fez os céus e a terra e criou tudo quanto neles há, ele cumpre a risca, a glória e a poder de não deixar falir aquilo que sai da sua preciosa e poderosa boca. Então o Senhor no versículo 20 diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Pela tua palavra hão de crer em mim.
que significa o que o Senhor veio ensinar, o que o Senhor veio pregar, o que o Senhor veio alicerçar nos corações daqueles que haviam de crer nele. Não era a palavra dele, mas como ele ouvia de Deus, ele ensinava aos homens, e nada do que o Salvador, a salvação, Yeshua HaMashiach, o ressurreto, o Salvador, ensinava aos homens, ensinava em Israel, ensinava em Samaria, ensinava na Judeia, ensinava na Galileia, ensinou em Nazaré. Nada do que ele havia dito era de si mesmo, eram as palavras sagradas do Deus Criador dos céus e da terra, o seu Pai, o seu Deus, o seu Senhor e o seu bom pastor, que deu o pastorado ao seu santo Filho. E em nenhuma das suas palavras o seu filho errou, o seu filho trouxe contradição com o Antigo Testamento, com a antiga aliança, e tudo se encaixou, e tudo se renovou, e tudo se alicerçou, e de uma só palavra de Deus sagrada, Deus fez, aleluia, duas, e das duas Deus uniu e fez uma, que era a antiga aliança, que eram os 5 livros, aleluia, do Pentateuco, com os seus profetas, com os seus livros, aleluia, os seus cânticos. Então o Senhor, aleluia, juntou, e de 2 o Senhor fez um, de 2 alianças o Senhor fez uma só, e nessas 2 alianças, que é a antiga aliança, a nova aliança, se fez uma, aleluia, e de uma ele fez 2, o antigo e o novo, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, o único e suficiente Senhor sobre os céus e terra e mar e tudo quanto neles há. E no Novo Testamento ele continua sendo o único, o santo, o único Senhor, porque quando aquele homem pergunta para o Salvador: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos os mandamentos? Então o Senhor olha para ele e diz: o maior de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus. Como? Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E da onde o Salvador trouxe essa sagrada escritura? Da onde o Salvador encontrou essa palavra? No livro de Deuteronômio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, porque Yeshua pregava a antiga aliança. Ele ensinou os homens as sagradas letras, as sagradas escrituras, e não houve engano, não houve mentira nem contradição em sua boca. Então, capítulo 6 de Deuteronômio, e no versículo 4, ele expõe o que aquele homem pergunta para ele: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? 6:4 está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro que o Senhor, o nosso Yeshua, estava dizendo: não existe 2 deuses, não existe 3 deuses, não existe 4 deuses, só existe um só Deus, um só Senhor, um só Altíssimo, um só valoroso, grandioso, poderoso, um só Criador, um só Feitor de todas as coisas. Não há nada, não há outro, não há ninguém. O Senhor nosso Deus é único. E Ele, como Filho de Deus, mesmo sendo Deus, não era o Pai, Deus o Pai, mas Ele era o Deus Filho. E por ele ser Deus, como Filho de Deus, e não Deus no lugar de Deus, ou Deus que encarnou numa carne e foi Jesus sendo Deus dentro, nada disso. Ele era Deus como Filho do Altíssimo e não usurpou ser igual ao seu Pai. Ele sempre se colocava no lugar de filho, quando no céu, e ele na terra se colocou no lugar de servo.
servo santo, servo obediente, servo zeloso, servo fiel, servo justo, servo que vivia, andava, falava, pensava, deitava, dormia, acordava em santidade, em obediência, como templo perfeito, vivo, santo, reto, justo e agradável ao seu Deus, não se importando com aquilo que os homens e mulheres sobre a face da terra achavam, pensavam, diziam, blasfemavam, criticavam, mentiam com seu nome, levantavam falsos testemunhos para o pegar em erro, em pecado, em desonestidade. Mas aquele santo Senhor servia ao seu Deus, servia ao seu Pai com justiça. Não se achava engano, não se achava erro, não se achava pecado em seus pensamentos, em toda a sua maneira de viver. Então ele foi justo e justificador daqueles que nele criam, para que nele fosse justificado os pecadores e pudesse assim, pela justiça de Deus, conforme está escrito em Romanos 10, nos seus versículos 9, 10 e 11, serem tido e tomado como justiça e receberem salvação pela justiça de Deus em Cristo, que foi o justificador e que é o que justifica o homem dos seus pecados, quando o homem, os seres humanos sobre a face da terra arrependem-se de todo o seu coração do mau caminho, dos erros, do pecado, da prática contaminável que aprenderam a viver conforme esta era imunda, destruída e afogada no lamaçal do pecado. Então está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, aleluia, é o único Senhor. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Quer dizer, quando fala aqui que ensinarás, as pessoas às vezes vivem sua vida tão dissoluta, tão iníqua, tão ímpia sobre a face da terra, tão distante de Deus, que não compreendem quando homens e mulheres separados e santificados por Deus sobre a face da terra vivem uma vida diferenciada desse mundo natural. Quem é servo de Deus e tem dentro de si as escrituras que Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem, pregou sobre a face da terra, e guarda a sua palavra e os seus mandamentos, não vive de acordo com o mundo natural, não vive de acordo às festas, não vive de acordo às programações mundanas da televisão, não anda igual o mundo anda, não veste igual o mundo veste, não passa o que o mundo passa, não vive de acordo com o mundo, mas vive de acordo com o que a palavra de Deus, o que as escrituras sagradas ensinam, o que as escrituras sagradas orientam, porque está escrito no Salmo 1:
Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para, nem ouve o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que falam coisas imorais, que xingam, que falam perversidade, pornofonias, coisas que não edificam a vida espiritual, mas antes tem o seu prazer, o seu desejo, as suas vontades na lei, na palavra, nas escrituras sagradas do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite, é de dia e de noite, é de manhã e de noite, é à tarde, é de madrugada, é levantando, é dormindo, é antes de deitar. Medita na palavra, aprende a palavra e vive dentro da palavra, porque essa palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra aleluia, a divisão da alma e do espírito e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então esse é o maior de todos os mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E podemos ver a palavra de Deus se cumprindo no livro de Atos. Podemos ver a responsabilidade que o Senhor estava dando ao apóstolo Pedro, que foi a mesma responsabilidade que o Senhor nosso Deus deu a Moshe, a nosso amado e pai Moisés, que trouxe para os homens os mandamentos do Senhor. Quando no monte, com o dedo santo de Deus, Deus escrevia os mandamentos. Mas as pessoas que querem viver de acordo com o mundo natural não compreendem as coisas do Espírito, como está escrito no livro de Coríntios, porque lhe parecem loucura. E elas não as podem compreender. Por quê? Porque o homem carnal, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Onde está isso? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 está escrito: as quais também falamos. No versículo 12 diz: mas nós não recebemos o espírito do mundo, porque o espírito do mundo, ele é mundano, ele é profano, ele é imundo, ele é sujo, ele é ingrato, ele é infiel. Ele leva os homens à corrupção, à perdição, aos vícios, ao pecado, ao lamaçal da sujeira mundana. Eles levam os homens a se esfriarem, a desacreditarem por incredulidade no Deus Criador dos céus e da terra, no seu Filho e no poder do seu Espírito. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem? De Deus. Quem é Ele? O Espírito Santo. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que é nos dado gratuitamente por Deus? A sua mensagem, a sua palavra, a sua misericórdia, o seu perdão divino, a sua justiça, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e acreditamos na palavra de Deus, e nasce dentro de cada um de nós a fé, e deixamos de viver pelo que o mundo oferece, e deixamos de viver pelo que os nossos olhos querem, e deixamos de viver pelo que os nossos pensamentos e a nossa carne deseja, e passamos a viver por aquilo que o Espírito Santo de Deus e não o Espírito do mundo nos dá e nos entrega e nos deu gratuitamente por Deus. E o que foi nos dado gratuitamente por Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, a salvação, a oportunidade de arrependimento dos nossos
nossos pecados, dos nossos maus pensamentos, dos nossos corações malvados, perversos, profanos, iníquos, pecadores, prostituído pelo espírito do mundo e não santificado pelo Espírito de Deus. E quando nós abandonamos os nossos pecados e nos arrependemos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então esse mesmo Espírito desce e nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus, e ele passa a nos regenerar de dentro para fora. Então há uma transformação e o homem vive, e o homem passa a viver sobre a face da terra como se fosse santo e irrepreensível, porque se alimenta não mais do pecado, mas na viva, santa, poderosa e eficaz palavra de Deus, que é remédio para as nossas almas, que é vida e saúde para os nossos corpos, que é força para os nossos ossos e que é vida eterna naquele grande dia, quando nós sairmos da terra ou Cristo vier nas nuvens arrebatar um povo seu, zeloso, santo e irrepreensível, que não amaram as suas vidas sobre a face da terra, mas negaram-se a si mesmo para viverem para Deus, para andarem de acordo com a palavra de Deus, para fazerem a vontade de Deus sobre a face da terra, ainda que o homem natural, afogados e mortos em seus pecados, em suas carnalidades e em seus vícios, em seus erros, em suas corrupções mundanas, não compreenda a vida daquele que vive para Deus sobre a face da terra, porque vivendo para Deus sobre a face da terra, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. É por isso que no livro de Gálatas, no seu capítulo 2, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, não aniquilo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de se reconciliar com Deus, ainda há tempo, crente. E você que é santo, você que é fiel, permaneça firme, não abandone a Cristo, não abandone a sua palavra pelas coisas passageiras desse mundo. Está escrito que o mundo, as suas orgias, os seus pecados, as suas concupiscências, as suas obras mundanas, o seu dinheiro, as suas corrupções, os seus prazeres, os seus deleites vão passar. As suas festas é todo ano a mesma coisa, é todo dia a mesma coisa, só atraindo pessoas, como está escrito no livro de Provérbios, que a sepultura nunca se farta e o inferno nunca se farta. Está escrito que o que despreza a palavra perecerá, mas aquele que guarda será galardoado por Deus. Permanece, crente, firme com o Senhor. Permanece nessa fé, permanece no fervor, levanta a tua cabeça. O Senhor te chamou para ser luz sobre a face da terra. É por isso que está escrito: vós sois a luz do mundo. E não se pode pegar uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, ou escondê-la dentro de um quarto, não. Por quê? Porque ela é luz e ilumina aquilo que está escuro. Quando a luz chega, o pecado é revelado. Quando a luz chega, as coisas erradas ocultas ficam desesperadas. Sabe por quê? Porque não pode se ocultar, porque não pode se esconder. É por isso que quando as pessoas olham para a gente, elas não conseguem compreender, ficam assustadas, ficam se disfarçando. Por quê? Porque estão na mão do diabo e nós estamos na mão de Cristo. Então elas olham para a gente e sentem em si mesmo a força dos seus pecados, dos seus erros, das suas malignidades, e sente dentro da sua alma o desejo
de arrependimento enquanto é tempo, porque está escrito que aquele que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará.